Estamos aqui de volta no podcast Filomena Legalmente Digital. E hoje eu estou recebendo no estúdio o Fábio Barbosa, que é CEO da FB Consultoria e Treinamentos. Tudo bom, Fábio? Ótimo, Filomena. E você, como é que tá? Eu também. Que bom. A consultoria em gestão estratégica, né? Mapeamento de processo, treinamento, desenvolvimento de líderes. Sempre que você tem uma frase muito boa que você fala que nosso papel não é dizer o que você quer ouvir, mas é mostrar o que você realmente precisa enxergar. Quando você fala um pouquinho do teu trabalho, onde essa frase impacta na vida das empresas que você faz a consultoria? Bom, essa frase ela veio de uma escolha muito profunda através de estudos, né? Hoje a maioria das pessoas ela quer escutar o que vai agradar a elas e não o que vai fazê-las mudar dentro de si, muitas vezes dentro da sua própria empresa. A gente sabe que muitas vezes aquela empresa ela nasceu de um CPF, aí se surgiu o CNPJ, veio o CPF, veio de um sonho. E muitas vezes a pessoa que está ali desenvolvendo aquela empresa, crescendo, ela não quer escutar o que ela precisa mudar dentro da empresa dela e muitas vezes nela mesma. Então, eu sempre gosto de falar essa frase para a pessoa entender que quando uma empresa está crescendo, ela precisa mudar. Eu sempre entendi que empresas elas nasceram não para quebrar, e sim para crescer. Muito bom. Então, Fábio, a FB tem esse lema, né, que fala que nosso papel não é dizer o que você quer ouvir, mas mostrar o que você precisa enxergar. No dia a dia das empresas, qual é a verdade mais dolorosa que os empresários se recusam a enxergar até que a consultoria chegue e coloque tudo em cima da mesa? Pronto, o que fica mais doloroso para eles é imaginar que a empresa deles tem processo, Hum. e quando a gente mostra que não, que muitas vezes está só na cabeça dele, aí eles sentem aquele impacto no primeiro momento. Que eles acham que tem as planilhas de controle, as coisas ali tudo rodando, mas quando a gente mostra para eles que falta processo, aí eles sentem aquele primeiro impacto e sempre falam assim, poxa, mas eu imaginei que tivesse. E quando a gente Geralmente essa pessoa é aquele eu empresa ou não? Tem relação? Não, não só o eu empresa, mas também muitas vezes a pessoa que começou o eu empresa e hoje já está numa fase de empresa entre média e grande. E ela achava que tudo ali estava Tá dentro de um funcionando processo redondinho. redondinho, todo mundo sentado ali na sua cadeira correta, dentro do seu mundo e que vai fazer dentro da sua rotina. Na verdade, não. As pessoas muitas vezes estão ali só apagando incêndio. Elas não conseguem delimitar as funções de cada um dentro da empresa, é isso? Não, elas não, muitas vezes ela não sabe qual é a rotina dela no dia a dia e acaba, o que é que acontece? A pessoa normalmente tem ali, vamos dizer, 8 horas de trabalho por dia. E muitas delas acaba trabalhando 10 horas, 12 horas, por quê? Porque não tem uma rotina muito bem definida dentro dos processos de trabalho, dentro do seu dia a dia de atividade. E isso acaba impactando não só na pessoa em si, mas também na performance dela dentro da empresa. Porque muitas vezes a pessoa que é a líder, que é a pessoa que comanda aquela área, vê uma pessoa sem conseguir entregar performance ou conseguir entregar resultado, não porque ela não queira, muitas vezes é porque ela não tem um papel bem definido ou uma rotina bem definida do que ela precisa Boa, entregar. né? Tem como escalar sucesso, escalar resultados sem um planejamento estratégico como o seu? Não. E aí não é o Fábio que está dizendo. O próprio Sebrae, em 2025, ele fez uma pesquisa com mais de 1.500 empresas que hoje estão na fase de transição, de pequena para média ou de média para grande. E mostrou algo muito preocupante, que dentro dessas empresas, 70% delas não têm um planejamento estratégico ou não têm, muitas vezes, um plano de negócio. Como eu falei, começou de um sonho de uma pessoa que foi crescendo, que passou pelas fases. Eu sempre falo que a empresa ela é como se fosse uma pessoa, ela tem suas fases. A fase infantil, que é a fase de criança, a pré-adolescência, aí ela começa a entrar na adolescência, começa a sair da adolescência para a fase adulta e ela vai se conhecendo e se construindo. Mas muita dessas empresas ela se constrói, como eu falei, sem seus pilares principais, que é governança, processos e gestão. Não ter um processo bem definido, não ter um planejamento estratégico, pode ser um dos motivos de muitas empresas no Brasil não conseguirem perdurar por longos tempos no Sim, mercado. eu vou dar até um exemplo muito claro que aconteceu recentemente. Um plano estratégico mal feito, ele pode causar impacto.
o impacto do que aconteceu com o Grupo Mateus, a Uhum. perda de mais de 1,7 bilhões dentro do seu estoque. Foi um mau planejamento estratégico. Eles cresceram muito rapidamente, se expandiram para outras regiões, mas não fizeram o estudo de mercado daquelas regiões. Cada estado hoje no Brasil, ele pratica o seu próprio CMS. Quando eu saio do meu estado, onde eu sei qual é o meu ICMS, e eu vou para um outro estado, eu preciso ter um planejamento estratégico muito bem feito para me poder trazer aquele ICMS para dentro do meu faturamento. Quando você fala em planejamento, quais são os órgãos estruturantes de uma empresa que você precisa observar e alertar o dono? Seria contabilidade, RH, jurídico? O que é que exatamente, quais são as pecinhas que vocês geralmente são foco de maior atenção de vocês? Hoje, normalmente, quando a gente fala em processos e gestão e planejamento estratégico, a gente está falando muito em quê? Na área financeira, que cuida de toda a parte de planejamento estratégico e financeiro da empresa, Uhum. quanto é que vai ter de custo, quanto é que vai ter de gasto para aquele ano em si. A gente fala em RH, porque se eu não tenho um RH que ele seja estratégico e que ele retenha pessoas dentro da minha empresa, a imagem da minha empresa, ou muitas vezes a palavra que todo mundo usa hoje, né, o brand, né, a marca da minha empresa, ela acaba ficando um pouco, não vou dizer suja, mas ela fica não muito bem modelada dentro do mercado. E aí vem a parte realmente estratégica do negócio, que é toda a parte de gestão, toda a parte de acompanhamento dos indicadores, a governança, sim, vamos falar assim. Então, me diz assim, como foi que nasceu a FB Consultoria e Treinamentos e qual foi aquele momento de virada de chave em que você percebeu que o mercado estava carente não apenas de conselhos, mas de estruturação real dos processos e da liderança? Bom, a FB Consultoria, ela surgiu em 2023, mas como eu falei, né? Novinha, né? Mas como eu falei, tudo vem de um sonho, né? Em 2014, 2015, eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto de uma empresa que eu trabalhei, junto com um dos maiores empresários do Brasil, chamado Abílio Diniz. Né? E aí a gente participou desse projeto, eram 30 pessoas, onde nós fomos ali, como se dizer, os consultores internos da empresa, onde a gente ajudou a estruturar algumas áreas. E no final desse projeto ele falou uma frase para a gente, lá num jantar, então ele falou uma frase para a gente, pessoal, hoje vocês estão estruturando, reorganizando e colocando algo, dando uma cara para a gestão da empresa que vocês trabalham. Mas imaginem quantas empresas no Brasil não precisam de profissionais como vocês. E isso acendeu aquela luz na minha cabeça, né? Poxa, estudava, pesquisava atrás, quando foi em 2022 eu tive a ideia, vou montar a minha consultoria. E aí eu comecei a pesquisar, a fazer curso e entender, junto a pesquisas de Sebrae e outros órgãos, que as empresas, principalmente elas quando estão em fase de transição de pequena para média, média para grande, ela precisa de pessoas, seja para dar um conselho, ou muitas vezes para ajudar a estruturar os seus processos em si. Quando tu faz esse trabalho, que é complexo, que existe uma complexidade, o planejamento estratégico que transforma em clareza para essa empresa, né? Qual foi, partindo dessa ideia de trazer clareza, durante todo esse período que você vem trabalhando, principalmente de 2023 para cá, qual foi o caso assim, mais emblemático que você pegou? Lógico, você não precisa dizer o nome aqui, com a questão, né, de ética, e por que que foi tão emblemático? Quais foram as grandes dificuldades? Olha, acho que o mais emblemático, na verdade, ele está acontecendo atualmente, né? É um caso de uma indústria, né? Onde como eu disse, foi um sonho que nasceu nessa indústria. A pessoa, a dona dela, investiu mais de 5 milhões de reais nessa indústria e para ela estava indo tudo bem, né? Como a gente sempre fala, estava indo tudo bem. Chegou no sexto ano, que ela já é uma empresa de 6 anos, chegou naquela fase que ela não está entendendo o que é que está acontecendo e para onde é que o dinheiro que ela investiu e o que ela ganha durante aquele mês ou aquela semana está indo. E quando a gente entrou para fazer o diagnóstico, e mais dois consultores parceiros meus, a gente identificou que, na verdade, ela não tem nada, ela não tem uma estrutura organizacional, ela não tem processo, ela não tem financeiro, ela não tem comercial, ela não tem marketing. A empresa dela está um livro em branco. Ela fez o primeiro capítulo, mas não deu continuidade. Muito bom.
Em um dos teus posts mais recentes, você diz: "Faturamento crescendo, equipe aumentando e a operação inteira apoiada em memória de uma pessoa". Isso não é processo, é fragilidade disfarçada de funcionamento, certo? Como o empresário sabe que passou do ponto, né, de ser o faz tudo para começar a pensar em estruturar uma equipe que funcione, que se encaixe e que realmente pode escalar? O empresário, quando ele sente que ele precisa escalar e que ele precisa sair do operacional, a frase que ele vai dizer é assim: poxa, eu cresci, estou trabalhando muito, mas não sei como continuar crescendo. Porque ali já chegou num patamar que ele não consegue mais pensar estrategicamente. Todos os processos estão na cabeça dele, ele sabe como fazer a empresa crescer, mas ele não consegue porque ele está preso no operacional E não tem mais braço, e né? não tem mais braço. E aí, muitas vezes, eu sempre falo que precisa usar a estratégia do 30-30-40, que é 30% operacional, 30% gestão e 40% estratégico. Muito bem. O método FB de transformação empresarial foca muito em governança, Sim. processos e pessoas. Por que tantas empresas tentam escalar as vendas antes de arrumar a cozinha e quais são as consequências disso a médio prazo? Que é de verdade, as pessoas elas não, só começo, né? Sem estrutura, sem entender muito bem às vezes do negócio, sem estudar com profundidade, ele simplesmente mete as caras e vai, É né? isso mesmo. Como é que se dá essa questão desse crescimento? Às vezes a pessoa até cresce realmente, mesmo sem estrutura organizacional, sem um conhecimento profundo, por alguma obra de sorte ou porque já trabalhou em outras empresas, ele consegue ali, colocar a empresa para andar e começar a ganhar dinheiro. Só que eu acredito que chega um ponto que dá uma estagnada, porque falta ali investimento ainda em outras coisas. Como se dá isso tudo quando tu pega essa empresa, como é que tu faz esse diagnóstico para poder executar esse teu planejamento? Pronto, um dos primeiros pontos é até interessante, eu fechei com uma empresa agora recentemente, uma loja, né, de vendas, e a gente sempre escuta assim, a empresa ela precisa crescer, ela precisa de vendas, principalmente quem trabalha com vendas. Mas não adianta ela crescer através de vendas, mas não crescer sua estrutura, porque um momento vai se perder aquilo tudo que ele criou. Quando eu cheguei lá nessa loja para fazer o diagnóstico, é muito interessante o que os funcionários começaram a me passar. Eles são contratados, mas eles não sabem quais são as atividades deles, quais são as rotinas e quais são as metas que eles precisam atender de venda. Eu preciso vender, mas qual é a minha meta? Sim, faz A sentido. quem eu me porto? Quem é o meu superior direto? Quem é o meu líder? Então, muitas vezes as pessoas ficam perdidas justamente por não ter essa governança. Não ter essa governança de quem é o diretor, quem é o gerente, quem é que manda em cada setor. Uma loja que tem vários setores de cama, mesa e banho, de eletrônicos, ele precisa ter um líder. Eu imagino que quando detecta essa falta desse líder, ou do treinamento desse líder, é que você realmente começa a se mobilizar e tentar implementar algo que realmente é eficiente. Como é que se dá essa verificação se aquela pessoa funciona ou não como líder? Como é que você potencializa aquela pessoa como líder naquele grupo? Pronto, normalmente eu faço uma avaliação individual com cada líder, né, onde eu uso uma metodologia chamada MBTI, que eu vejo qual é o perfil do arquetipo dele como líder. Boa. E aí, dependendo de como seja, a gente encaixa ou movimenta ele para uma outra função que ele se encaixe melhor como líder, ou trabalha ele dentro de uma metodologia de Existem mentoria. casos que você percebe que a pessoa que está como líder, ela não tem perfil para ser líder? Sim. E como E é que aí, faz para trocar quando o dono da empresa não quer trocar? pronto. E aí, como foi um erro de estrutura de governança organizacional, a gente acaba tendo que conversar tanto com o dono quanto com essa pessoa e entender qual era, antes dele estar naquele momento ali, qual era o momento dele anterior e o que é que fazia mais sentido para ele. E muitas vezes a própria pessoa mesmo, ela se abre mesmo, se abertamente diz, cara, hoje eu estou nessa função aqui, mas o meu forte era a anterior que eu fazia. Mas ele se destacou tanto naquela anterior que o dono sentiu tanta confiança nele em dar Que uma liderança. Mas muitas vezes o não bom tem. vendedor ele não é um bom líder. O bom gestor, muitas E vezes, às vezes o bom líder também não é bom não é vendedor, um né? bom vendedor, é isso. Verdade. Para encerrar, deixa eu fazer um bate-bola rapidinho, e aí tu vai me responder. O erro mais comum que quebra empresas promissoras.
Achar que crescer sem processo é normal. O indicador financeiro operacional que nunca pode ser ignorado por um empresário. Cara, se é meta de vendas tem que ser o principal, porque toda empresa precisa de vendas. Então, eu preciso saber quanto eu estou vendendo, qual o percentual de cada venda por mês. Um conselho prático para quem quer começar a mapear o seu processo aí, amanhã, por exemplo. Amanhã ele precisa começar a entender o que cada um faz dentro da sua empresa, para entender se aquele processo daquela área não está na cabeça só de uma pessoa só e os outros estão um pouco perdidos. Eu ia dizer que tinha que contratar o Fábio para entender. Pode Olha ser aí. também, Um livro de gestão ou liderança que todo empresário deveria ter, que deveria ser Bíblia de cabeceira, aquele livro ali que você não pode deixar de ler. cabeça de campeão. É, boa. Uma frase ou lema que você leva para a sua vida de empresário. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Frase antiga e eficiente, né? Totalmente. Fábio, eu espero que você realmente tenha gostado do nosso Foi muito episódio. bom. Eu adorei, aprendi muito. E é isso, pessoal de casa. Eu espero que curtam o episódio, compartilhe com os amigos, siga o Fábio nas redes sociais dele. Qual é a tua rede social, Fábio? @fbconsultoria.treinamentos. Quer deixar uma mensagem final para quem está aí, né, assistindo a gente? A mensagem final que eu deixo é que a empresa ela foi feita para crescer e não para quebrar. Então, quando você tem dificuldade dentro da sua empresa, não tenha medo. Procure ajuda, porque muitas vezes, Filó, eu sempre falo que hoje um dos problemas do empresário hoje é achar que se ele procurar ajuda, ele está sendo fraco. Na verdade, não. Quando você procura ajuda, você está entendendo que você precisa crescer e continuar crescendo. E crescer com estrutura, né? Porque não Crescer adianta com crescer de forma estrutura aleatória, que mais na frente pode que dar uma e quebrada com aí, processo. não é? É isso. Obrigada, Fábio. Espero que você realmente que tenha sido bom para você aqui participar do nosso podcast e que o pessoal de casa curta bastante esse episódio e até mais.